Olá, irmãos, sejam bem-vindos. Em um contexto onde a fé do povo de Deus estava abalada devido à adoração a deuses falsos, surgiu um corajoso homem que desafiou essa norma. Imagine um cenário em que a própria natureza respondia às palavras de um profeta e fogo divino caía do céu, desafiando as crenças de um reino inteiro. Junte-se a nós enquanto desvendamos a extraordinária história de Elias, o homem que confrontou reis e convocou o fogo do céu para demonstrar que há apenas um Deus verdadeiro. Elias, cujo nome significa Meu Deus é Yahvé, figura como um dos mais icônicos profetas da Bíblia. Ele viveu no reino do norte de Israel em uma época de profunda apostasia, quando o povo se afastara de Deus e passará a adorar o Deus falso Baal. Nessa fase conturbada da história, marcada pelo reinado do rei Acabe e sua infame esposa, a rainha Jezabel, Elias emergiu como um farol de retidão e fidelidade. A história se desenrola na antiga cidade de Samaria, antes do reinado de Acabe. A família Omri desempenhava um papel de destaque nesse período, com o influente rei Omri à frente. No entanto, as ações de Omri, embora bem-sucedidas em termos políticos e militares, desagradaram profundamente a Deus devido à idolatria. A sucessão de líderes maus em Israel, culminando no reinado de Acabe, agravou ainda mais a situação. Acabe, o sétimo rei de Israel, governou por 2 décadas, mas seus pecados contra Deus superaram os de todos os seus predecessores. Embora demonstrasse habilidades notáveis na liderança militar, não reconheceu o Deus de Israel nem obedeceu às suas leis. Além disso, seu casamento com Jezabel, uma adoradora de Baal, exacerbou ainda mais sua infidelidade religiosa. Jezabel era filha do rei Etal, líder fenício que era tanto governante quanto sacerdote de sua religião. Os fenícios, conhecidos como sidonios, habitavam cidades costeiras como Tiro e Sidom, onde eram famosos por suas habilidades comerciais, cultivo do corante púrpura e, infelizmente, por sua adoração a múltiplos deuses, com destaque para Baal e Astarote. Jezabel era devotada a essas crenças e, com a conivência de Acabe, introduziu-as em Samaria de maneira significativa. Ela ergueu altares para os deuses ao lado do palácio real e trouxe líderes religiosos fenícios, incluindo 450 profetas de Baal e 400 profetas de Astarote, para Israel. Essa iniciativa desagradou a Deus, que sabia que desviaria o coração de Israel da verdadeira adoração. O grande desafio estava na disposição de Acabe em ouvir e obedecer sua esposa idólatra, o que frequentemente o levava a praticar o mal contra o Deus de Israel. Acabe também provocou Deus ao estabelecer altares para Baal, o Deus adorado por Jezabel. Deus condenou essa união entre Acabe e Jezabel. O casamento de Acabe com Jezabel não apenas trouxe a influência religiosa fenícia para Israel, mas também a ira de Deus. A partir daí, a Bíblia relata os eventos que levaram ao confronto espetacular no Monte Carmelo, onde Elias desafiou os profetas de Baal a provar o poder de seus deuses. Nesse momento crítico, Elias convidou os profetas de Baal e Astarote para um teste de fogo divino. O desafio era simples: 2 novilhos seriam preparados como ofertas, e os profetas invocariam seus deuses, enquanto Elias invocaria o Senhor. Aquele que respondesse com fogo seria reconhecido como o Deus verdadeiro. O evento culminou na exibição impressionante de poder divino, com o Senhor enviando fogo para consumir o sacrifício de Elias. Isso levou à execução dos profetas de Baal e à proclamação de que o Senhor é Deus. No entanto, a vitória de Elias foi efêmera, já que Jezabel, enfurecida com a morte dos profetas de Baal, jurou vingança contra ele. Isso lançou Elias em uma fuga para o deserto, onde se sentiu derrotado e isolado. Foi no Monte Horebe que Elias teve uma revelação poderosa. Deus o consolou e o assegurou de que não estava sozinho. Deus se manifestou não nos eventos dramáticos como ventos fortes, terremotos ou fogo, mas na voz mansa e suave que falou ao coração de Elias. A história de Elias também nos lembra da importância de permanecer fiéis a Deus, mesmo quando cercados pela incredulidade e desafios. Mesmo em tempos difíceis, Deus está sempre presente, e sua voz suave e tranquila pode nos guiar e confortar. A jornada de Elias continuou à medida que ele ungiu novos líderes e encontrou seu sucessor, Eliseu.
Seu tempo na terra chegou a um fim notável quando ele foi levado aos céus em um redemoinho, cavalgando um carro de fogo, diante de seu sucessor Eliseu. A vida de Elias é um testemunho de como a fidelidade a Deus pode permanecer inabalável, mesmo quando cercada pela incredulidade e adversidade. Amém. Deus nos abençoe.